9h13. CBN Campo Grande Política. A partir da semana que vem, Mato Grosso do Sul terá um novo governador, novos secretários de Estado e entre os que permanecem aí na administração está o economista Jaime Verruc. Ele aceitou o nosso convite, está aqui hoje no estúdio da CBN para conversar um pouquinho para a gente e falar aí dos desafios para 2023. Bom dia, Verruc, bem-vindo. Bom dia a todos vocês, bom dia a CBN. E é bom estar aqui a gente falar um pouquinho já de 2023, né? Exatamente. Nós estamos falando aí já do próximo ano. Então, tem grandes desafios para 2023, tanto local como nacional. Bom, para a gente explicar aí para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador lá da Costa Leste, que está nos assistindo pela TVC, você já tinha uma super secretaria que era a Semagro. E agora está indo para uma mega blaster hiper secretaria que vai ser aí a Semadesc. Explica para a gente qual foi a mudança na sua pasta. Bom, lá em 2015, né, nós tomamos uma decisão de fazer uma questão inédita no país, que era juntar todo o processo de desenvolvimento econômico com a questão ambiental. E isso deu muito certo, né, sob o ponto de vista dos resultados que nós temos hoje. Mas as modificações importantes na nossa secretaria, primeiro que o turismo, que pertence à secretaria, está indo para uma secretaria específica. Se criou uma secretaria de turismo, cidadania, esporte e cultura, né, que até ontem foi anunciado o nosso colega Marcelo Miranda como secretário. Então sai o turismo, mas entra duas funções extremamente importantes dentro da lógica do desenvolvimento. A questão do emprego e qualificação. Então se traz uma nova vinculada, que é a Funtrab. Então a Funtrab e uma secretaria executiva de emprego e qualificação. E também se traz a discussão de energia renovável e a MS Gás, entendendo aí a MS Gás como um fator de desenvolvimento econômico. Quer dizer, a MS Gás ela estava na infraestrutura, mas ela não é infraestrutura. Ela, na verdade, é um fator de desenvolvimento econômico. Nós temos que levar gás natural para novas regiões para propiciar o desenvolvimento econômico. Então, e além disso, importante também, se criou uma figura, são 5 secretarias executivas, que elas ficam entre o secretário e a superintendência e as coordenações. Cada uma das secretarias executivas assume, obviamente, uma posição, seria conceitualmente quase um subsecretário. A gente chama de secretário executivo porque é um foco muito forte na questão das metas, quais são as metas que nós vamos perseguir. Então, aumentou-se o tamanho da secretaria, mas, por outro lado, se mudou o modelo de governança da secretaria, estabelecendo esses secretários executivos. Então, acho que o modelo está adequado àquilo que a gente se propõe para fazer em 2023, onde nós temos um plano de governo muito consistente, estabelecido aí pelo governador Eduardo Ritter. Agora, tudo isso aí tem a ver muito com a tecnologia, né? Cada vez mais o mundo está mais virtual, mais digital, até no metaverso. De que forma o governo do estado se insere nesse meio, inclusive para enxugar o tamanho da máquina pública? Esse é um ponto importante. Veja, foi criado no âmbito da Secretaria de Governo uma Secretaria Executiva de Transformação Digital. Então, isso mostra o quanto isso vai estar presente no governo do Eduardo Ritter. Então, tem uma Secretaria Executiva de Transformação Digital que vai coordenar todo esse processo de transformação do ente público no estado de Mato Grosso do Sul. Quando nós olhamos isso para a nossa secretaria, a Semadesc, a Secretaria agora de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Ciência, Tecnologia e Inovação, a palavra inovação já traz esse processo. Tanto desde que nós criamos na própria coordenação, por exemplo, uma coordenadoria de agricultura de precisão, né? Porque hoje o poder público precisa incentivar o próprio agronegócio mato-grossense que se utilize desse mecanismo. E, por outro lado, para isso nós precisamos ter internet com alta velocidade, aí tem alguns programas já vinculados. Nós não podemos falar em tecnologia sem ter conectividade. Lá no campo, a colheitadeira tem que estar conectada. Tem que estar conectada. Por isso que todo esse trabalho aí de 5G, do nosso projeto da parceria da Infovia Digital, tem todo um trabalho. Mas um dos grandes objetivos dentro da transformação digital, a ideia é que o cidadão realmente se relacione com o poder público com o seu celular. Então, não é só um aplicativo, mas que todas as atividades que sejam possíveis que ele realize suas atividades de solicitação, cadastramento, como já é, por exemplo, na matrícula. As matrículas hoje são todas feitas via sistema. Mas eu acho que nós temos um exemplo, que é da minha secretaria, que é importante, que é a Junta Comercial. A Junta Comercial hoje do Mato Grosso do Sul, ela é praticamente virtual. Eu tinha 7 juntas comerciais no estado, eu não tenho mais nenhuma, eu só tenho aqui em Campo Grande. As outras não existem mais, porque está tudo na nuvem. Hoje, quando nós assumimos o governo do estado, era 37 dias para abrir uma empresa. Hoje nós estamos com 5 horas
para abrir uma empresa. Eu até publiquei isso essa Saiu semana. à frente de muitos países, inclusive. Muitos países, né? exatamente. E dá para fazer um pouquinho mais. A gente precisa agora integrar com as prefeituras para o alvará já sair junto, e estamos integrando. Esse é o primeiro desafio nos próximos 6 meses, a integração da abertura da empresa com a inscrição estadual junto com a Secretaria da Fazenda. Então, isso já está nos 100 dias para que a gente faça essa integração. Quando ele abre o CNPJ dele, ele já abrir também a inscrição estadual, quando for necessário, do ICMS. Então, dessa forma que a gente estimula a criação de empregos, inclusive a criação de empresas, que nós batemos o recorde. Mato Grosso do Sul abriu mais de 50 mil empresas agora em 2022, pela facilidade. E isso se chama exatamente tecnologia, disponibilizar a tecnologia às pessoas que querem empreender no estado de Mato Grosso do Sul. Então, esse é um exemplo que a gente quer levar para todas as outras atividades no estado de Mato Grosso do Sul. Agora, você falou em abertura de novas empresas, né? A gente teve um boom aqui no estado. O PIB, eu falei há pouco no início do jornal, que ele deu um salto, praticamente dobrou aí, desde 2015 até agora, saindo de quase 80 bilhões para 155, né? Quer dizer, é um grande salto. E as pessoas que ainda buscam emprego no estado, as pessoas que estão aí à margem desse processo, porque ainda temos muitos cidadãos sul-mato-grossenses que não está inserido nisso. Qual é a política agora para inserir, para que essa riqueza que o estado está vivendo, ela atinja toda a população? Esse é um ponto importante. Veja, hoje a gente tem um número aí meio mágico, né? Exatamente. Hoje nós temos mais ou menos 20 mil vagas abertas no estado de Mato Grosso do Sul. E cotidianamente a gente vê as pessoas falando, estou desempregado, eu não consigo emprego. Então, o que nós estamos fazendo agora com a Secretaria na questão da qualificação? Uma das propostas que nós temos é a questão que está no plano de governo, criar um voucher de qualificação. Então, as pessoas, nós vamos identificar, vamos dar um exemplo aí da Costa Leste. Nós temos hoje necessidade de operador de trator para a área florestal. Nós temos no mínimo 100 vagas. Eu vou dar um exemplo. Motorista de caminhão, hoje, não tem no Mato Grosso do Sul. Nós temos várias empresas com caminhões parados e não tem motorista, só que custa R$4.000 para essa pessoa fazer esse processo de mudança da carteira de B para uma carteira E. Então, um dos projetos que nós temos é o voucher qualificação. Nós vamos identificar uma necessidade no mercado, por exemplo, eu preciso de 10 tratoristas, eu vou entregar o voucher para ele. E ele vai se qualificar aonde tiver essa qualificação. Se tiver em Ribas do Rio Pardo, ele vai lá e faz essa qualificação. E o Estado paga, caso seja necessário, essa qualificação. Se tiver em Três Lagoas, ele faz. Então, esse é um programa que nós vamos criar, que é o voucher qualificação, para que as pessoas consigam absorver essas vagas de trabalho. Mas nós temos alguns desafios ainda com a educação. E nós temos muitos jovens que têm baixo nível de escolaridade, que eu não consigo botar ele numa qualificação. Então, é aquele jovem hoje que não está trabalhando e o grande problema não está estudando. Então, normalmente é um jovem aí de 20 anos com 6 anos de estudo. E eu não consigo colocar. Então, esse é um trabalho que nós vamos fazer junto com a educação, de melhorar o nível de escolaridade. Praticamente as vagas que eu tenho abertas hoje, elas exigem o ensino médio completo, para que ele possa absorver esse conhecimento. Então, esse é o grande desafio de a gente incluir as pessoas dentro do processo produtivo, que o sul-mato-grossense consiga absorver essas vagas, e com isso nós precisamos de educação e qualificação. A gente tem um outro gap aí também, que nós temos algumas pessoas até com qualificação, mas o salário aqui não acompanha isso, né? Isso, essa ainda, por isso que quando a gente faz a economia crescer, e traz, por exemplo, como aconteceu, o Mato Grosso do Sul foi um dos estados que mais cresceu a indústria de transformação, você começa a mudar esse patamar. Enquanto você tem o principal gerador de emprego, o setor de serviços, que é um setor que, na média, tem a menor remuneração, você tem essa dificuldade. Esse problema, então, né? Como a gente vai crescendo na industrialização, nós mudamos o patamar de remuneração, porque realmente essa é uma discussão. Falar, mas eu vou trabalhar 8 horas, fazer todo o trabalho e vou ganhar um salário e meio, então as pessoas acabam indo para a área de serviços, para a área não formal, porque conseguem fazer essa remuneração. Então, esse é um desafio. Aumentar a massa salarial, a média da massa salarial do Mato Grosso do Sul. Mas só se faz isso com tecnologia e melhoria das posições de trabalho, principalmente na indústria. E aí é uma união entre os secretários também, né? É uma união de esforços e com os municípios, né? Isso não cabe só uma pasta, né? Esse é um ponto importante. O governador Eduardo Rida, ainda ontem, nós fizemos uma primeira reunião com os secretários aí que vão ser nomeados na segunda-feira. Ele usa um conceito da transversalidade. Nós entendemos que boa parte dos projetos do Estado, eles vão ser transversais. Eles dependem de outros. Eu vou dar um exemplo aí da Costa Leste. Vamos pegar um caso específico de Ribas do Rio Pardo. Investimento de 15 bilhões atraídos no âmbito do governo aqui, agora durante a nossa gestão. Lá, você tem impacto social. Então, lá nós precisamos construir um hospital. Então, a Secretaria da Saúde, a Suzano está construindo um hospital,
50 milhões, a Secretaria da Saúde botou 4 ambulâncias para atender. Segurança Pública, nós tivemos que construir um quartel e alocar pessoas na segurança pública. Nós temos o problema do trabalho, então nós ampliamos o Centro de Atendimento do Trabalhador para isso. E aí vai em todas as sequências. Então mostra que um projeto, por exemplo, de impacto social, todas as secretarias. Então nós temos um termo de compromisso, a infraestrutura, todas as secretarias estão coordenadas para aquela ação. Então esse é um conceito que nós queremos utilizar no governo, essa transversalidade das ações para que a gente consiga ser inclusivo, consiga ser digital, consiga ser próspero e sustentável. E aí passa até pelo transporte, porque nós necessitamos aí, com urgência, da duplicação da BR-262, né? Esse, assim, isso está na nossa pauta, veja. Eu fui a Corumbá agora há poucos dias, nós temos lá uma duplicação da produção de minério em Corumbá. São 5 bi de investimento entre a JEF, que adquiriu, e mais 2 empresas novas instaladas, mais a Vetorial. Então, nós temos investimento previsto de 5 bi. Então, a gente sai de uma produção aí de 5 milhões de minério para 10 milhões. E a hidrovia não está efetivada. Não, a hidrovia, ela opera... Mas ela tem os gaps, ela né? tem o problema do período de seca que ela não vai operar. A grande volume vai continuar sendo pela rodovia, mas nós precisamos da ferrovia, e a 262 não suporta isso. Veja, a 262 tem minério, tem a Suzano entrando, que ainda não está operando, quer dizer, não estamos saindo e entrando com o eucalipto ali. Temos a Bracel em Água Clara, na parte de produção de eucalipto, não de indústria. Inocência, nós temos a Arauco, que começa agora já com a produção. Então, a 262 ela tem que ser prioridade, está na nossa pauta para o governador Riedel já agora, no mês de janeiro, junto com a bancada, nós vimos a Brasília, já levamos isso para a equipe de transição do novo presidente, do presidente Lula, já foi levado essa discussão da 262. Assim, não tem recurso no orçamento previsto para grandes manutenções, então ela tem que ser concessionada. Eu não vejo outra forma para que a gente rapidamente faça uma concessão e obviamente, que assim como a 163 também está nessa previsão. Tá, vamos mudar um pouquinho. Hoje saiu no Diário Oficial, foi aprovado aí, o Conselho Estadual de Política Agrícola e Agrária aprovou o Plano Estadual de Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Avicultura de Corte. Esse é o PROAVES, né? Esse é um setor que a gente viu anos atrás, teve um crescimento no estado e depois ele decaiu e isso vem patinando, né? A questão da produção avícola no estado. O que nós temos aí previsto pela frente? É por isso que nós criamos o programa, né? O programa PROAVES. Na verdade, assim, a gente tem tido uma expansão, mas mudou muito o perfil tecnológico. Né? Antigamente, alguém entrava na avicultura, se falava em avicultura para pequeno produtor, isso não é mais verdade. Hoje, para você entrar na avicultura, você vai ter um gasto aí de 6 a 8 milhões de reais mínimo para você entrar. Porque as empresas, elas subsidiavam tudo, praticamente, né? Para o pequeno produtor. Não é subsidiado, na verdade. A gente financia pelo FCO ao produtor, só que ele é um sistema integrado. Então, ele fornece o pintinho de um dia, fornece a ração tal, então, continua sendo dessa forma. Tá. O modelo de avicultura, ele é um modelo de sistema integrado. Tá. E hoje nós temos várias empresas aqui no estado trabalhando, mas o que nós estamos fazendo no PROAVES é a primeira ação, uma remuneração direta ao produtor. Nós estamos melhorando a remuneração ao produtor de aves no estado, assim como nós já fizemos na bovinocultura, na piscicultura. Então, esse PROAVES que foi publicado e aprovado pelo Conselho Estadual de Política Agrícola, é exatamente a partir de janeiro nós começarmos com uma redução de ICMS, remunerar o produtor, para que ele possa fazer os investimentos tecnológicos para se manter sendo fornecedor dessa integradora, senão ele acaba sendo deslocado. Então, esse é um movimento importante de manutenção desses produtores na atividade e também as indústrias aí têm sinalização de crescimento. Eu ia falar, atração de novos frigoríficos. Novos frigoríficos. Mas a gente tem hoje já sinalizado expansão em Aparecido Taboado, lá com a Frango Belo, que está indo para 100 mil aves. Nós temos expansão em Itaquiraí e temos expansão em Cidrolândia com a JF. Então, esses são projetos que já estão na Secretaria, uma nova expansão do processo de produção. E o que a gente faz muito? Tá? A avicultura ela cresceu muito, a gente chama de adensamento. Hoje a gente já tem a produção do pintinho de um dia no Mato Grosso do Sul, que vinha tudo de fora. Nós já temos os incubatórios para a produção de ovos para esse pintinho. Então, a cadeia produtiva da avicultura, muitas vezes a gente olha só aqui o frango final, mas a gente está fazendo esse adensamento. Esse foi um grande foco que nós fizemos na industrialização do Estado. Adensar na suinicultura. Hoje nós já temos produtor de equipamento no Estado, nós temos produtor de genética, de matriz que nós não tínhamos. E aí vem o programa também para os produtores de leite, né? A criação da bovinocultura de leite. Também temos aí um outro olhar, né? Que é necessário. É necessário. Esse é um grande desafio. Nos 100 dias já está previsto a gente lançar o ProLeite, o programa de apoio
a produção de leite no estado. Nós tivemos uma redução significativa da produção de leite, nós temos muitos produtores saindo da atividade. Então, esse é um ponto importante para a gente destacar. Então, nos 100 dias, o programa está praticamente pronto, da gente lançar novamente, com novas bases, principalmente com cooperativas, associativismo, com genética, com embrião. Nós estamos redesenhando a questão da bovinicultura de leite no estado, que é uma atividade muito importante ao pequeno produtor. Olha, nós estamos chegando aí no repórter, faltam 2 minutos para o nosso repórter CBN, a gente vai conversar mais um pouquinho, eu vou fazer algo diferente hoje. Nós vamos daqui a pouco para o repórter CBN interromper a nossa entrevista e vamos voltar, Verruc, porque eu acho que a gente tem muita coisa aí ainda para conversar dentro da sua pasta, né? Você está falando muito aí nos 100 dias. O que a gente pode esperar de concreto, na prática, que o sul-mato-grossense vai sentir aí nesses primeiros 100 dias? Bom, o primeiro que o governador Reinaldo, ainda ontem, com o governador Riedel, colocou a questão das obras. Foi deixado 2 bilhões de reais para término das obras. Então, nos primeiros 100 dias, nós vamos ter muitas inaugurações de obras, principalmente obras nos municípios, obras de pontes, asfaltos. Isso vai ocorrer de uma maneira bastante intensa. Então, cada secretaria já está preparando, né, para que ele possa divulgar logo no início do seu governo quais são as ações de 100 dias. Mas eu acho que os primeiros 30 dias são muito de reestruturação de planejamento. Quer dizer, nós somos um novo governo, é um novo governador, uma nova linha. Mas eu vou dar um exemplo da nossa secretaria. Nós temos, por exemplo, o Centro de Atendimento a Animais Silvestres, que é o primeiro centro de atendimento da América Latina exclusivo para animal silvestre. Ele está nos 100 dias, porque nós não conseguimos terminar. E no mês de março nós inauguramos esse centro. Acho que isso é uma questão importante. Nós criamos um fundo climático, né? Nessa posição do fundo climático, nesses 100 dias, nós começamos também a captar recursos internacionais. Então, nós não tínhamos o fundo, foi colocado agora para o nosso projeto Estado Carbono Neutro. Então, acho que tem um conjunto de atividades prontas para que a gente, no trabalho, consiga desenvolver. Então, eu acho que não tem nenhuma novidade, mas tem muito resultado ainda decorrente desse ano de trabalho e já algumas projeções aí sim para os próximos 4 anos, que são algumas coisas estruturantes, e provavelmente a questão que você colocou muito bem, que é focada, a questão da logística, BR-262 e ferrovia, é fundamental. A gente vai voltar, então, daqui a pouquinho, inclusive falando aí nessa questão ambiental, na questão das parcerias com empresários de outros países, né? Nós vamos falar dos indianos que estiveram aqui também. Então, nós vamos para um intervalo com as informações do repórter CBN. Voltamos já já.